Pecado em hebraico. Será que a palavra pecado em hebraico tem o mesmo sentido, a mesma conotação do que no português? Então, antes de começar esse vídeo, Shalom, Haverim, Bruhim Abaim, bem-vindos. Aqui é a Sara Maia, vocês já me conhecem. O canal é o Cultura Israel, ou seja, falamos sobre cultura e sobre hebraico. Eu cheguei em Israel com 11 anos de idade, vocês já sabem que estou com o hebraico desde a minha infância, e o objetivo desse canal é trazer esse idioma para o povo brasileiro, o povo que fala português. Tem muitas pessoas acompanhando de outros países que não é o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, pessoas que falam português. Toda rabá lachem, muito obrigado. Então, vamos começar o nosso vídeo. Nós vamos falar sobre a palavra pecado no original hebraico. Você já percebeu que no português, quando nós falamos pecado, já tem uma conotação de crime, condenação, sem saída? Vamos ver como que se fala pecado em hebraico. Pecado em hebraico é het. Het. Tem 3 letrinhas, het, tet, alef. E vem do verbo bíblico de ratá, pecar. Literalmente significa errar o alvo. E nós vemos esse verbo de ratá em Juízes 20:16, fala sobre homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda uma pedra. E até o cabelo eles não erravam. Está falando da destreza, da habilidade desses homens benjamitas. Em português está traduzido como eles não erravam, mas em hebraico está como ratá, ou seja, eles não pecavam, não erravam o alvo. No hebraico, literalmente, pecado significa errar o alvo. Uma pessoa que peca, ela está errando o alvo constantemente. Ela está com alguma coisa, está impedindo ela de ver. Agora, em português, essa palavra vem do latim. A palavra peccatum significa um erro culpável, uma falta moral, né? A gente tem uma imagem de um réu diante de um juiz. Esse é o entendimento que se tem na palavra pecado, vinda do latim. Os 3 estágios do pecado em hebraico e os significados. Em toda a Bíblia, tanto no português como no hebraico, nós temos palavras diferentes para falar sobre a maldade, o erro humano, o pecado do ser humano. E a primeira palavra você já aprendeu, que é het. Het é o significado literal de pessoa que está errando o alvo. Número 2, Avon. Sara, Avon é a marca lá de cosméticos, Avon? Não sei se a marca tem essa intenção de ter essa origem aí no hebraico, não posso afirmar, mas a palavra Avon significa iniquidade, já um pecado diferente. Ou seja, a pessoa ela está errando, mas ela está errando com uma intenção já planificada. Ela já pensou naquilo, ela arquitetou aquilo. E é a iniquidade mencionada na Bíblia. Temos também a palavra pechá. Pechá é um delito, é uma rebelião deliberada. Então nós vemos que existem 3 tipos aqui. O pecado de Davi. O rei Davi, depois que ele comete adultério com Batseba, ele manda matar o marido dela. Depois que ele reconhece a situação errada dele, ele usa essas 3 palavras que nós acabamos de ver. E em hebraico, no original, está assim. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחף שעי. הרב כבסני מעווני, ומחטאתי טהרני. Compadece-te de mim, ó Deus, tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi menciona os 3 estágios do seu erro, do seu pecado. Primeiro, pecado. Nós vemos que pecado é aquela pessoa que erra o alvo. Davi, ele não estava dentro do propósito de estando ali na sacada enquanto seus soldados estavam na guerra. Ou seja, ele estava no lugar errado, fazendo o que não era para fazer. Então, olhar, direção, tudo errado.
Então ele acaba vendo algo que não era para ver, vê uma mulher se banhando. Aí depois que ele vê, ele comete o segundo estágio, o segundo erro, que é em hebraico o avon. Avon é a iniquidade. É quando ele planeja pecar, ele planeja errar. Ele não só tem a ideia, o olhar não só está desviado, mas ele planeja aquilo. E depois vem o pesha, que literalmente em hebraico é a transgressão, o crime, quando ele vai em frente com o seu erro e para cobrir essa iniquidade, ele comete um crime, né, matando o marido da Batseba. Agora presta atenção como ele pede para pagar, Deus limpar tudo que ele fez. Olha só na expressão, no original, como ele pede. Quando ele fala sobre a transgressão, ele fala mahé, ou seja, apaga. É da mesma forma como quem apaga uma escrita de um documento jurídico, porque transgressão é um registro de culpa diante de um juiz. Então ele usa essa expressão, apaga. Segundo, quando ele fala avon, ele usa cabeceni, ou lava-me, ele pede para lavar. O verbo usado é para lavar roupa. Até hoje em Israel é usado para lavar roupa. Mas naquela época se lavavam as roupas batendo elas nas pedras do rio, esfregando-as até a sujeira interior sair da fibra. Naquele então ele estava se referindo à fibra da alma. Ele precisava de uma lavagem. Para o pecado ele usa tareni. Tareni significa purifica-me. O mesmo verbo dos rituais de purificação cerimonial do templo. Ele estava querendo uma restauração, gente. Ele queria voltar a estar apto para entrar na presença de Deus. Então, ele sabia que tudo que ele fez afastou ele daquilo que ele mais prezava. Eu já me perguntei, eu não sei se você já se perguntou, como assim Davi, um homem segundo o coração? Como é possível? Olha só o que ele fez. Ele matou um homem, um soldado fiel, que era amigo dele, para ficar com a mulher dele. Onde a gente vê isso, um coração segundo? Nós vemos que Davi, a Bíblia não esconde os erros dele, mas mostra como ele se arrepende e como ele valoriza a presença de Deus acima de qualquer posição. Não foi o mesmo que aconteceu com o primeiro rei de Israel, Saul, que estava mais preocupado pela posição dele, mais preocupado pelo título dele, a descendência dele. Davi falou assim: não me tire o teu Santo Espírito. Davi ficou doente, ele realmente se arrependeu. Então nós vemos na fala dele o quão arrependido ele estava e como ele valorizava estar diante da presença. Até porque, você lembra, quem era Davi antes de se tornar rei? Um pastorzinho de ovelhas que ninguém dava nada por ele. Nenhum rei acreditou que ele conseguiria lutar contra um gigante. Mas ele só venceu um gigante por causa da unção, da presença que estava sobre ele. Então, Davi sabia o que era mais importante na vida dele. E é por isso que ele usa essas palavras que têm tanto peso e tanto significado quando ele realmente se arrepende. Agora, voltando à palavra het, que é pecado em hebraico, quando a gente olha para ela no hebraico, nós entendemos que depende de nós mudar o alvo. Se o alvo está errado, se estamos errando constantemente o alvo, depende de nós. Sendo que quando você olha para a palavra pecado no original latim, a pessoa às vezes já se autocondena e diz: eu sou pecador mesmo, estou errando mesmo, para mim não há perdão, estou condenado mesmo. E isso tira, de alguma forma, o senso de responsabilidade que ela tem com as suas próprias atitudes. Sendo que, quando a gente olha para o hebraico, a gente entende. Errar o alvo. Se eu estou errando, eu faço o quê? Eu mudo. Eu vou para outra direção. Assim como é usado o verbo para aqueles atiradores de funda, que não erravam, né? É o verbo que é usado na Bíblia em hebraico. E aí, gente, vocês conheciam esse original no hebraico? O que você achou desse estudo, dessa curiosidade? Espera aí. O nosso próximo tema é arrependimento. Como é que se fala arrependimento em hebraico?
qual o significado original dessa palavra. Olha, isso vai te surpreender. Por isso, não deixa de ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo quando a gente tem um vídeo novo aqui. Leitraut!